Olá pessoal, nós estamos no episódio do PerformaCast totalmente diferente. Eu estou aqui na Cidade dos Meninos, vim aqui dar um treinamento e fiquei encantado, emocionado de falar, porque o que acontece aqui não tem noção. E aí, quem passa aqui, eu já passei aqui uma vez, a gente vê um prédio, acha que é um prédio, mas não tem noção do tamanho disso aqui. Tamanho fisicamente e tamanho de oportunidades e também de transformação de pessoas. Estou aqui com a Ana Luísa, que estava me contando um pouco da história dela, e para mim, é realmente um retrato do que acontece aqui dentro, né? A sua atitude, a paixão por estudar, né? A paixão de falar de conhecimento, né? Eu queria que você falasse assim uma palavra, o que resume a Cidade dos Meninos? Oportunidade. É uma palavra que resume a Cidade dos Meninos todinha. Se você quer aquilo adquirir para o seu futuro, faça, porque você não vai se arrepender. Então, eu acho que a Cidade dos Meninos é oportunidade para quem quer. Tá, e uma palavra para resumir o tanto de conhecimento que você obteve aqui? Conhecimento, eu posso dizer que aqui eu ganhei muito discernimento para conseguir o futuro. Então, eu posso dizer que aqui eu consegui ter empatia. São várias palavras para eu adquirir para esse lugar, E uma gente. palavra para você resumir a cultura do que acontece aqui dentro? Família. 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 Eu acho que total as pessoas aqui acolherem umas outras, mais do que família de sangue, é família de consideração. É incrível. É maravilhoso. Eu também tenho dificuldade de falar uma palavra para resumir essa cultura, né? A palavra para resumir a cultura para mim aqui é interesse. Eu observei muito interesse de todos que eu participei, seja da coordenação e principalmente de quem estuda aqui dentro. Eu vejo o brilho nos olhos, o interesse das pessoas. Agora, a cultura realmente aqui, se eu determinar a cultura do convívio, para mim é família, porque realmente é um convívio familiar aqui. É como se fosse uma grande família, Sim. né? Um acolhimento que a gente ainda vai falar muito aqui nesse episódio, né? De como que, até com a Geisiana também, como que isso aqui transformou a sua vida e como que você transforma a vida das pessoas da mesma forma, né? Vamos deixar um spoilerzinho para a gente continuar no caminho. Vamos lá para dentro conhecer, pessoal? Vocês vão ver o tamanho que é isso aqui. Bora lá! Bom, pessoal, então agora nós entramos para a parte de dentro aqui. Eu passava lá de fora, não tinha noção, né? E eu vou pedir a Geisiana para mostrar, né, o que tem aqui dentro, que na verdade é uma cidade mesmo, né? Exato. Não é só o nome não, né? É real, né? Realmente, a Cidade dos Meninos ela foi criada para realmente, ao promover o resgate da dignidade humana, ela contemplar todos os eixos, né, as áreas que uma cidade precisa para, né, que os moradores ali possam usufruir. Então, aqui na frente aqui a gente tem o restaurante popular. O restaurante ele atende aí a comunidade externa no valor em conta. Então, geralmente aqui o Marmitex ele está no valor de R$9 a R$10. Então, assim, as pessoas que trabalham ao redor conseguem ter uma alimentação de qualidade, né, por um preço acessível. E aqui a gente tem aqui a Rua dos Cursos. A formação profissional ela conta com mais de 40 cursos disponibilizados para os alunos internos e semi-internos da instituição e também através do programa Alimentar, cursos também para a comunidade externa. Esses cursos eles vão desde a área da gastronomia, área da mecânica, estética, cultural, áreas como, por exemplo, artesanato, tudo fica nesse morro. Desse lado de cá,
A gente tem aí o prédio, onde dois prédios, um é do centro de saúde, onde ele concentra os atendimentos de psicologia, atendimento social, médico, odontologia para o nosso público interno e semi-interno, e também tem espaços que eles são alocados para a prefeitura, para que eles possam também aí estar atendendo a população. Temos aí o prédio, o CETAI, que é o Centro de Tecnologia Avançada, que tem cursos da área de profissionalizante da área de informática, curso técnico, então o setor técnico se encontra lá, e também o programa Jovem Aprendiz, onde os jovens eles intercalam momentos onde eles estão na prática, estão no ambiente profissional com o ambiente de aprendizagem. Então, eles, como auxiliar administrativo, eles aprendem como colocar a função junto com as tecnologias. Temos aí o Centro Poliesportivo, onde é um ginásio, onde aí acontecem as Olimpíadas Internas da Cidade dos Meninos, acontecem também aos finais de semana. A população pode, muitas das vezes, reservar, alugar esse espaço para que a comunidade possa utilizar. Então, a Cidade dos Meninos não só atende os nossos jovens com os cursos, e aí são quadras, temos 6 quadras, uma coberta e as outras demais estão ao ambiente. Temos aí o ginásio para atender o nosso público interno e semi-interno, que são um total de mais de 2.700 alunos. Uma galerinha. São muitos alunos, né? Isso só os alunos internos, semi-internos e externos das nossas escolas, que a gente vai conhecendo aqui para frente. Tá, então, quantos anos de história? Eu estou aqui na instituição desde os meus 12 anos de idade. Entrei aqui, o meu pai, ele é zelador, minha mãe é faxineira. Então, nós somos uma família com 4 filhos e meu pai tinha muita dificuldade realmente financeira para que a gente pudesse fazer cursos. E meu pai sempre falou: Geis, eu queria que vocês fossem além do ensino médio, fizessem mais cursos. Então, ele encontrou, minha mãe era aluna do centro de formação. Quando a gente fala Cidade dos Meninos, mas tem todo o sistema Divina Providência. Minha mãe conheceu a cidade porque ela fazia curso no centro de formação de manicure, cabeleireiro. E aí ela ficou sabendo aqui da Cidade dos Meninos. E eu fui com a filha mais velha, entrei aos 12 anos. E aí eu lembro que eu falava com meu pai, falei assim: pai, lá tem curso de gastronomia, artesanato, beleza, tornearia. Qual curso que o senhor me orienta a me aperfeiçoar? E ele falou: gente, o seu futuro vai ser pautado pela tecnologia. Então, quanto mais curso você fazer nessa área, melhor vai ser para sua formação. E aí eu segui os conselhos do meu pai e na época, a Cidade dos Meninos sempre ofertou cursos de manutenção, de informática inicial, continuada, programação, de web design, de design gráfico. Então eu realizei todos esses cursos na época. Então aos 12 anos eu entrei, precisei sair para que o meu irmão, pudesse estudar. Então aí eu saí para poder fazer cursinhos, enquanto o meu irmão se tornava aluno também aqui da instituição. Ao sair, eu queria muito entrar na UFMG, então eu sempre falei: nossa, eu vou fazer história. Só que ali surgiu a oportunidade de eu entrar como pedagogia. E foi aí exatamente nesse momento que a tecnologia, todos os cursos profissionalizantes, entrou em ação. Eu estava ali entrando na faculdade de educação, mas ele sempre perguntava: preciso de alguém que saiba dominar tecnologia. E aí estava eu lá: eu sei, eu fazia curso desde novinha. Então lá na UFMG eu tive a oportunidade de me especializar em educação tecnológica, de uma época, que isso era em 2012, que até então não era muito falado. Então, foi o momento que, junto com a parte acadêmica e os cursos profissionalizantes, me formou, me fez a profissional que eu sou. Aproveitei o FMG, ao sair eu falei: agora eu tenho que retornar para a Cidade dos Meninos, porque eu sempre enxerguei aqui, agora era o momento que eu estaria retornando para poder fazer pelos alunos aquilo que foi feito para mim. Então, nesse momento, eu entrei, mandei 5 currículos e foi na vaga de coordenação do eixo de tecnologia, nos cursos básicos de informática, que as portas se abriram para mim. E durante 5 anos, iniciei aqui com um setor que só tinha 6 cursos, só informática básica e 1 de editoração. E ano passado foi quando eu finalizei essa etapa da minha vida na formação profissional, passando agora para o técnico. Hoje o setor ele tem um curso de robótica, Power BI, modelagem e impressão 3D, curso de gamificação. Então a gente foi avançando nessa área para que os jovens pudessem realmente gostar de tecnologia, entender, compreender e levar isso para despertar neles interesse. Tanto que a Ana foi uma das alunas que a gente conhecia, eu percebi que ela tinha esse domínio, essa facilidade para gravação de vídeo, dentro de editoração eletrônica. E a gente vai instigando esse jovem. E
E a gente sempre fala, você sempre tem que estar em busca de continuar os seus estudos. Então, ano passado, a Dolores me fez o convite, Geise, surgiu uma oportunidade na escola técnica, você topa? Eu falei, lógico, né? Já sou pedagoga, a parte pedagógica para mim é muito tranquila. E agora a parte de TI, estética, administração. Então, assim, quanto profissional desde os 12 anos, então são 18 anos, né, que eu conheço Cidade dos Meninos, 6 anos quanto profissional. Meu irmão formou aqui, hoje é formado em análise de sistema. Meu irmão Matheus, ele formou em análise, meu irmão André formou em análise de sistema. Meus 2 irmãos mais novos, Matheus, Felipe e Gisele, formaram no técnico em informática. Hoje o Matheus, ele está fazendo a faculdade, está trabalhando como instrutor de robótica, e a Gisele agora está no programa Jovem Aprendiz aqui na Hipofarma, porque ela tem habilidade mais para a área administrativa. Então, a Cidade dos Meninos não só transformou a minha vida. Quando meu pai me falou, a tecnologia vai pautar toda a sua trajetória, ele me deu um conselho que transformou não só a minha vida, mas a vida de toda a minha família. Eu fui a primeira pessoa da família a entrar numa faculdade, então a primeira pessoa a conseguir um diploma acadêmico, mas eu sinto que foi inspiração, tanto para os meus irmãos quanto para os meus primos, que também deram seguimento, né? Então, assim, o resgate da dignidade humana, por isso que assim, eu sou apaixonada pelo sistema, porque ele mudou a minha vida, né? E hoje eu tenho 2 filhas, Laura e Lorena, que são alunas do Centro Infantil. Então, elas estão pertinho aqui de mim, né? E eu acredito muito. Eu acredito tanto na educação, tudo que é proposto, ofertado aos alunos, que eu falo, eu quero isso também para as minhas filhas. Elas estão aqui o dia todo e assim, eu vejo o quanto elas são espertas. Hoje elas gostam de judô, elas falam, mãe, eu estudo na melhor escola do mundo. Então, assim, eu fico muito feliz por fazer parte desse corpo, né, de funcionários aqui do Sistema Divina Providência. É incrível a gente ver e imaginar tudo que você está falando. A gente vai visitar alguns centros aqui, né, para o pessoal poder ver isso, porque é difícil, né, realmente de ter isso na prática, né? A gente já visitei muitas escolas, mas muitas particulares, né, mas a gente não vê isso aqui com facilidade, né? Exatamente. Tantas oportunidades, né? Eu estava vendo sobre o Slackline, né, que parece que vocês têm aqui prêmios mundiais, né? Exatamente. O professor que é campeão mundial, ele é o professor aqui, né? Então a cidade de Ribeirão das Neves até então era conhecida como uma cidade dormitória. Então, Cidade dos Meninos, ela é uma instituição dentro de Ribeirão das Neves, mas a gente percebe o quanto que essa instituição, ela vai transformando a vida da população. Então aqui, hoje os jovens, ele têm acesso a uma cultura, a um professor campeão mundial, que ele está aqui dentro da Cidade dos Meninos, né? E é lógico que esse trabalho tem o trabalho aqui com os nossos alunos internos e semi-internos, mas também com a comunidade, né? Então, assim, a instituição ela é aberta para que essa população também possa ter acesso a tudo que é através de doação, que esse que é o ponto. E eu falo que o Sojário, ele foi assim, um visionário. Então, o Sojário, quando ele criou o Sistema Divina Providência, né, ele teve a inspiração de criar a Cidade dos Meninos, ele realmente queria ajudar, ele não queria só entregar o alimento, ele queria também ajudar os pais a ter um espaço para colocar os filhos enquanto eles precisavam trabalhar. Ele criou um espaço onde aqueles pais pudessem se capacitar para poder realmente conseguir construir a sua carreira profissional. E ele pensou, a obra não pode parar só quando o aluno sai. Ele falou assim, ela tem que ser aos 4 meses, que é o Centro Infantil, atende aluno de 4 meses de idade até literalmente nos primeiros passos da vida profissional. E a gente só consegue fazer isso com a ajuda das pessoas. Então, assim, a gente hoje tem colaboradores que ajudam essa obra, tem colaboradores que nos ajudam custeando o valor de uma casa, que são com 16 jovens, mas tem pessoas também que ajuda doando pouco, mas esse pouco que faz essa obra não parar. Então, assim, ele foi visionário, Sistema Divina Providência, Cidade dos Meninos, é algo assim, que eu falo que até hoje eu não vi aqui igual no Brasil. Então, eu falei assim, ó, não tem igual, aqui é único. Pois é, porque quem conhece aqui contribui de forma, assim, tendo certeza que o dinheiro está sendo empregado, né? Que até um dos objetivos que eu tenho com esse podcast é divulgar isso, porque eu conheço muitos empresários e quantos empresários pelo Brasil têm interesse de ajudar, mas não sabe aonde, né? Não tem uma sindicância, não tem uma credibilidade talvez do projeto, né? E aí, olha que interessante, né? O empresário pode adotar uma criança aqui,
pode, né? Eu sei que eles pagam, parece que R$ 150, não é isso? Para Isso. eles poderem. O apadrinhamento, os jovens, né, as famílias nos ajudam a encontrar padrinhos, né, com valor de 150. Só que esse valor, ele ainda é simbólico. Ele é apenas, né, é a soma de pequenos valores que fazem aí fazer a manutenção. Mas hoje, cada aluno, ele custa em média um salário mínimo. Então, hoje, nós, os grandes doadores, como MRV, Localiza, né, depois eu vou estar passando para você também os demais, eles contribuem aí com a doação para sustentar uma casa. Então, uma casa ela tem 16 jovens, então cada jovem é um salário mínimo. São esses valores que realmente nos ajudam a custear a alimentação. Hoje a alimentação são 3.000 alimentações por dia. Não é muita Por coisa. dia. Isso ainda sem contar os lanches da manhã, café da manhã, com o centro infantil. Ao todo, são 12.000 alimentações diárias em todo o sistema Divina Providência. Então, essa obra ela é muito grande. Estamos falando aqui na Cidade dos Meninos, mas temos Lar dos Idosos, Lar dos Meninos, Centro de Formação Profissional, Creche União ao redor. Então, assim, é muita coisa. A cidade é a maior obra, né? Então, assim, é muita coisa. Então, a doação e os empresários, eles podem ter certeza que a instituição ela é transparente, né? Todo o valor, temos aí o relatório mensal, o relatório anual, na qual demonstra aonde foi impregnado o dinheiro, né? E principalmente qual é o retorno, que o retorno vai para a sociedade. Mas então me apresenta aqui, né, como que funciona essa parte, né? Essa parte. E aí a gente conta pra gente um pouquinho dos números, quanto que custa para manter aqui, né, para manter mensal e anual. Isso. Mensalmente, né, a Cidade dos Meninos tem um custo de 1,5 milhão. Então, assim, mensalmente, esse é o valor que a gente precisa para conseguir arcar, porque os nossos funcionários, eles são, né, funcionários da instituição, então tem aí o gasto pessoal, tem a parte da alimentação, gastos gerais, como CEMIG, Copasa, né? Então, assim, este valor é 1,5 milhão por mês. Quando a gente fala de todo o sistema Divina Providência, porque é sempre assim, a cidade é a maior obra, mas o sistema Divina Providência ele tem um custo anual de 52 milhões ao ano. É muita coisa. Então, assim, de alimentação que a gente vai conhecer lá o refeitório, são mais de 2 milhões de refeições servidas na Cidade dos Meninos por ano. Então, assim, é um custo muito elevado. E nós temos hoje, em média, 250, 270 alunos em regime integral, né, o que a gente chama de interno. Esse aluno, ele chega domingo à noite e retorna para suas casas sexta-feira, após as 6 horas, né? Eles ficam aqui nas nossas casinhas, chamamos de casa lá. Cada casinha dessa tem 16 jovens. Nós temos o total 24 casas. Então, aqui os alunos, eles, além de cumprir, né, durante o dia, ter acesso à educação, né, acadêmica, que é a escola, tem acesso ao curso profissionalizante, ao curso do esporte ou cultural, né, de acordo com o que ele deseja. A parte da noite também, ele tem um momento que ele tem a sua formação moral, a formação cristã, tem um momento de estudo, né, banho, janta, né, de socialização. Então tem dias aí ao longo da semana ele vai ter um cronograma que ele vai poder também se divertir ali, um momento de recreação com os seus moradores. Então ele fica aí a semana toda, né? E a mãe social, ela literalmente cuida desse jovem. Então, toda dificuldade, né, de adaptação emocional, ela tá ali, né? E muitas das vezes, quando é identificada, é enviada ali para o núcleo de saúde, para a Casa da Juventude, que é o coração dessa instituição, que é esse atendimento especializado para esse jovem, né? E aí, me conta um pouquinho, a gente estava conversando nos bastidores, que você já ficou aqui Já 6 fiquei meses, não é interna. isso? Eu fiquei 6 meses interna, mas minha mãe precisava, como eu falei, eu tinha 3 irmãos mais novos, então minha mãe precisava de mim à noite, então eu fiquei somente 6 meses. Eu gostava muito, porque querendo ou não, é cansativo, né? Ficar aqui de 6 da manhã às 6 da noite é cansativo. Quando a gente tem a oportunidade de ser aluno interno, a gente aqui é mais tranquilo, porque à noite você vai dormir ali no horário programado, você consegue ali se alimentar, descansar. Então eu fiquei durante 6 meses e aí depois eu saí. Mas todos os meus irmãos foram internos, porque eles mesmos escolhiam. Minha irmã ficou 1 ano interna, ela falava era muito mais tranquilo para ela, né, ficar aqui na instituição, porque ela cansava menos, né? E o cuidado é o mesmo, né? Lógico que tem jovens que às vezes, né, tem ali dificuldade na adaptação, mas é muito mais tranquilo ser um aluno interno, né? Ô, Laura, me conta um pouquinho, né, sobre
a sua experiência como aluna, né, no dia a dia. Você não ficou aqui como interna, né, semi-interna. Me conta um pouquinho essa experiência aí. Ó, como semi-interna, eu posso dizer que assim, a rotina pesa um pouco, só que quando você começa a se adaptar e começa a se organizar, você consegue deixar tudo maneirado. Eu chego aqui por volta das 6h10 da manhã, 6h15, e já vou direto para as outras atividades acadêmicas da escola e saio daqui por volta de umas 6 horas, 6h10, porque o ensino médio daqui ele tem 6 horários. Aí depois eu já vou para minha casa e já começo a me reorganizar. Eu, como dica de aluno, tanto para da cidade dos meninos quanto para qualquer fora, quando você chegar em casa, se você tem uma atividade que é para semana que vem, faça aquela atividade aos pouquinhos, porque aí você não fica acumulado. Então, eu consegui me reorganizar de uma forma que eu não acumulo as minhas atividades, que eu consiga deixar maneirado tanto o meu curso fora quanto aqui dentro, que é o mais complexo e importante. Então, ter organização eu acho que é o essencial para quem é semi-interno. E eu gosto muito, para falar a verdade. Eu consigo ver os meus pais, consigo ver minha irmã, eu consigo cuidar da minha casa e até ajudar em casa também, que é essencial. Então, assim, mais do que ser semi-interno, mas também é ter organização e disciplina. Pois é, então é uma boa dica de ouro para quem está estudando, quem está querendo entrar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou estudar lá não, porque ela é difícil. Você acha difícil o ensino? Como que você avalia? Avalio o ensino da seguinte forma: quem quer, pode. Quem não quer, vai ficar perdido sim. Não vai conseguir colocar as informações no lugar. E aqui os instrutores, professores, eles conseguem colocar as ordens dos alunos muito bem. Bom, aí eu posso dizer que o ensino aqui é muito bom. Por exemplo, os instrutores, quando você pergunta para eles se você teve dúvida de alguma situação, eles vão te responder. Mas se você for um aluno fechado e que não consegue falar das suas dificuldades, às vezes o instrutor ele já tem um estudo para entender que você não compreendeu aquele assunto. Mas se for um aluno que não tem realmente interesse de aprender o conteúdo do instrutor ou do professor, ele não vai conseguir se estabilizar. Então, eu posso dizer que o ensino aqui ele é fabuloso, porque para um aluno que consegue compreender o ensino, eu posso dizer que o ensino aqui é excelente, basta você querer. E, Kilber, Sensacional. e quando a gente falando de aprendizagem, o sistema Divina Providência tem 3 pilares: amor e carinho. Então, assim, aqui a mãe social, professor, nós quanto coordenação, a gente sempre busca entender a realidade desse jovem, né? Então, assim, a gente está atendendo aqui jovens de situação de vulnerabilidade. Eu falo abertamente que a minha vulnerabilidade era sempre econômica, né? Meu pai não tinha condição. Mas nós sabemos que também tem outras vulnerabilidades, né? Coisas que do âmbito familiar, social. Então, aqui o nosso primeiro pilar, amor e carinho, para entender essa realidade. O segundo é a disciplina, porque atender 4.000 jovens, 4.000 pessoas circulando, para todos, né, de um lado para o outro, transitar com um aluno que sai da casinha, que vai para um curso, é preciso organização, como a Ana comentou. A organização e a disciplina, elas são cruciais. E querendo ou não, na sociedade é um reflexo, né? A gente precisa ali, para entrar no metrô, todo mundo precisa entrar em fila. Então, são coisas que a gente vai nos organizando. E por uma instituição que atende 4.000 jovens e crianças, né, pessoas e fora os pais aqui, realmente é importante isso. E a nossa segundo pilar é amor, além do amor, empatia, amor e carinho. Essa disciplina é realmente ali a fé. Né? A fé ela é preciso, porque uma instituição com 1,5 milhão de custos, a gente crê que realmente na solidariedade tem fé no amor ao próximo, né? Que realmente fé na transformação dessa sociedade. Pois é, e eu tô curioso aqui para imaginar, pensando até onde que a gente já conseguiu aí atender alunos, né? Vocês têm relatos de alunos que vieram de qual região mais distante daqui de Ribeirão? BH deve ser normal ter, né? Ah, sim, não. Nós temos hoje, atendemos assim, ao longo desses 30 anos de Cidade dos Meninos, assim, eu não sei te passar o número exato, mas assim, foram muitas, mas muitas vidas impactadas. Temos pessoas de Sarzedo que vieram para cá, pessoas de Ibirité, Esmeraldas, né? Então, assim, a gente atendeu pessoas realmente assim de várias cidades
E atualmente temos ex-alunas em toda parte, sinceramente até do mundo, que eu já ouvi falar aqui de relatos de pessoas que estão nos Estados Unidos, que trabalham principalmente com a parte do cultural, né? São atrizes que viajam pelo mundo. Então, assim, a nossa magnitude, aonde eu passo, geralmente eu vou representando aí a cidade dos meninos. Ah, eu fui aluno, sempre tem um ex-aluno lá com a gente. Até eu queria dar uma sugestão, né, para vocês, de repente, até vou sugerir isso lá na oficina que a gente está fazendo. Tem uma iniciativa, talvez, aí de um podcast de passeio pela cidade dos meninos, onde que eu estou, né? A gente vai ver cada história, né? Exatamente. Que eu acho que vai, assim, estimular até mais quem quer ou investir aqui, né? Quem quer investir nas crianças, ou quem quer vir para cá. E aí me surgiu uma dúvida, ô Laura, como que despertou Ana Luísa? Ana Luísa, me despertou uma curiosidade aqui. Como que você despertou para vir estudar aqui? Como que surgiu a sua vontade? Bom, eu posso dizer que sempre será por causa dos meus pais, mas nunca me faltou interesse para estudar, tanto que os meus pais são prova disso. Mas eu quis vir estudar aqui, foi quando meus pais falaram que eles não tinham tempo, né, para eu ir voltar para casa sozinha. E eles meus pais são bem preocupados, e eu admiro muito isso neles. Então meus pais fizeram um processo seletivo aqui, eles viram a infraestrutura, falaram: nossa, lá é cheio de cursos, ela vai fazer vários cursos. Então eu vim para cá com o intuito de poder produzir, sabe, poder crescer. Então é a mesma coisa no mercado de trabalho. Quando você está num certo cargo, a sua ideia certa é você querer crescer mais. Então, quando eu vim para cá, para a cidade, eu fui com o pensamento de crescer. Então, tanto os meus pais quanto a Geise, agradeço muito por ter dado essa visibilidade, dado eu poder dar voz para todo mundo. Eu acho isso incrível. Então, eu vim para cá com o intuito mesmo, foi de produzir e de fazer o melhor. Sensacional. Autoconhecimento em um tempo conclusivo. Entende? Então, para uma pessoa quem estuda aqui, entra aqui, tem que ter uma cabeça assim. Eu já tenho um discernimento do que eu quero para o meu futuro. Se você não tem, aqui você descobre, entende? Você vai começando a descobrir as coisas aqui, porque o sistema profissional aqui é surreal. Então, os cursos aqui, eles agregam mais do que conhecimento, a gente aprende. Eu já quis várias coisas, mas eu me ambientei muito na área da saúde. Porque aqui não tem curso da área da saúde, mas quando a gente vê uma pessoa que precisa de ajuda, necessidade, a gente acaba ganhando empatia pelo próximo. Então aqui eu aprendi também a ser mais empática. Minha mãe sempre diz: Luísa, você se importa muito com os outros. E eu não discordo dela, eu discordava antes, mas é bem que minha mãe sempre diz, né? Aí eu não discordei dela e realmente sou muito empática com as pessoas. Então aqui eu aprendi a ter empatia. Então essa área da saúde me cativa muito. É uma área difícil de ser concorrida, mas é aqui que a gente vai agregar isso. É aqui que a gente consegue conhecimento. Então, quando você entra aqui, você já tem que ter aquela mentalidade. Eu estou na cidade dos meninos e eu vou dar o meu máximo lá. Não é sobre horário, não é sobre carga horária, é sobre você dar o seu melhor. Entende? Legal demais. E aí, daqui 5 anos? Daqui a 5 anos, eu me imagino no mercado de trabalho. Eu vou, se Deus quiser, eu já estarei estudando para o Enem, para conseguir. E se caso não, eu também estou fazendo cursos fora também. Aqui tá me ajudando muito, porque eu não sabia o que eu escolhia. E aqui me ajudou tanto a escolher a minha área curricular, minha carreira futura, que daqui a 5 anos eu já imagino em ter o meu carro próprio, a minha casa própria, porque aqui é mais do que a instituição. A gente aprende a agregar coisas, tipo assim, a aprender a capacitar seu dinheiro, a conseguir controlar a sua renda financeira, conseguir entender o que você quer para o futuro. Então, daqui a 5 anos, eu imagino não depender tanto dos meus pais. Por quê? Eles já fazem tanto, os meus pais são batalhadores demais. Então, eu acho que antes de agradecer a escola ou qualquer outro requisito, eu agradeço aos meus pais. Eles fizeram tudo e tanto por mim, então não tem nem palavras para agradecer eles. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar em primeiro lugar é aqueles que deram a vida por nós. São os meus pais. Então, eu honro a eles, dizendo que eu não vou depender deles. Assim que eu sair da cidade dos meninos, eu já quero ingressar no mercado de trabalho de primeiro, porque é assim que a gente quer, é dar o nosso máximo, é mostrar preferência. Se fulano tem do seu lado ali um currículo,
Você sabe que aquele fulano vai querer ser melhor que aquele fulano. Então você tem que dar o seu máximo. Quando você vai em qualquer escola, pode ser a Cidade dos Meninos ou qualquer outra, você tem que dar o seu máximo. Tanto como aluno, quanto pessoa empregada, você vai dar o seu máximo ali de si. Então, daqui a 5 anos eu me imagino estabilizada, indo na casa dos meus pais falando com quanto eu estou feliz, porque é uma coisa que eu falo para minha mãe, eu nunca vou parar de estudar. Porque na área da saúde você estuda, mas não para, vai surgindo outras coisas, e assim nas outras áreas. Então, vira uma paixão. Vira uma paixão. Então, a gente vai estudando, então vai, mãe, eu acho que eu nunca vou parar de estudar. A partir de agora, eu posso dizer, mãe, essa mesa aqui não vai me largar nunca mais, só eu que vou estudar dela. Então, assim, é sobre se dedicar. É uma palavra que meu pai gosta muito, oportunidade. Meu pai ama muito essa palavra e eu vou levá-la pro resto da minha vida. Oportunidade, é isso que eu quero nos meus 5 anos. Com certeza. Estamos aqui no setor cultural que tem street dance, violão, teclado, tem flauta, tem canto, o coral e tudo mais de música que a gente pode apreciar. E tudo aqui na Cidade dos Meninos. Pessoal, estamos no eixo de esporte, onde a gente se encontra judô, slackline, handball e vários outros tipos de esporte, inclusive o futsal, incluindo para as meninas e para os meninos. Vamos ver o judô como funciona? Qual o nome do segundo homem? Qual o seu significado? Qual o nome do terceiro QLI? Qual o seu significado? Qual o nome do quarto QLI? Qual é o nome do quarto QLI? Qual o seu significado? Quarto.
Nós estamos agora no eixo de informática no curso de robótica. E ainda no prédio de informática, nós estamos aqui na gamificação com a galerinha do 6º ano. E ainda na cidade dos meninos, nós estamos no setor de gastronomia, com os cursos de garçom, padaria, confeitaria, cozinheiro e o curso de sorveteria. E vamos logo lá ver o que esse pessoal tá aprontando. Bom dia, pessoal!
Pessoal, estou aqui com o seu Edson, participou aqui desde a implementação da pedra fundamental. Conta um pouquinho dessa história aqui para a gente. Sim, o sistema Divina Providência, ele não tinha a pretensão de ser sistema, apenas a pretensão de um atendimento a uma determinada camada de pessoas que precisam do nosso trabalho, ou seja, pessoas com dificuldades econômicas, sociais e familiares, jovens nessa condição. Ou seja, os jovens nessa condição, eles estão muito vulneráveis a todo tipo de situação. Nós temos uma pedagogia, vou ser rápido isso aí, a pedagogia de Luiz Amigói Ferrer, que é pautada no Evangelho do Bom Pastor. Você tem que recolher a ovelha perdida para dentro do aprisco para evitar que os lobos o peguem. Então, nosso objetivo é evitar que os lobos peguem as nossas ovelhas, tê-las protegidas de maneira consciente e sendo responsáveis, protagonizando a sua própria história. Então, isso começou no Lar dos Meninos. No ano de 1973, começou a construção do Lar dos Meninos. A ideia era atender os meninos daquela região para que os pais pudessem trabalhar enquanto a gente profissionalizava os meninos. Em abril de 76, foi inaugurado o Lar dos Meninos. Mas atendia lá 60 pessoas, 80, hoje atende 400, mas começou assim naquela época. Então via-se a necessidade de atender muito mais pessoas, a demanda era muito grande. A messe era grande e os ceifadores eram poucos. Já que a gente está falando do Evangelho, né? Isso. E aí, pensou, aqui em princípio tinha sido adquirido esse terreno de 510 mil metros quadrados, que seria, como o nosso presidente, o nosso fundador, ele é vicentino, a ideia é que ele pudesse trabalhar aqui e construir casas para abrigar temporariamente algumas pessoas em situação de desabrigo, né? Bom, mas aí ele, num determinado momento, ele teve uma inspiração, ele ficou muito até emocionado com isso, e ele pensou, então, não, lá eu vou construir a cidade dos Meninos de São Vicente de Paulo. O que é a cidade dos Meninos? Então, ele pensou nisso tudo como é que hoje. Eu me lembro que imediatamente ele mandou fazer uma maquete exatamente com tudo que tem aqui. Então aqui, onde tem essa pedra aqui, que na verdade nem era aqui, era onde está aquele primeiro galpão ali, que inicialmente nós tínhamos só um galpão, mas a demanda foi crescendo de atendimento, então nós tínhamos que fazer um outro galpão e puxamos a pedra para cá. Mas essa pedra ela é a pedra que foi colocada aí. Tá tudo, só mudou o local, mas é a pedra fundamental. Então ele reuniu um grupo de pessoas aqui, de empresários, de amigos dele, e aí ele colocou o seguinte, que essa obra, né, seria construída graças a pessoas de corações generosos que se fizessem presentes. Era a ideia da construção, né? Aí alguém foi e perguntou para ele, mas quanto que vai custar essa obra? Sei lá, eu não pensei nisso ainda não, ele falou. Isso eu estava presente, não foi história que eu ouvi. Eu estava presente no momento. Aí a pessoa falou assim, não sei, quem sabe, 14, 16, 18 milhões, não sei, de dólares, não sei. Mas em quanto tempo? O cara perguntou, um amigo dele. Falou assim, talvez uns 10 anos, se as pessoas me ajudarem conforme eu espero. Isso foi 6 de março de 93. Quando foi no dia 13 de dezembro de 98, com as bênçãos de Dom Serafim Fernando de Araújo, que era o arcebispo metropolitano e também conselheiro nosso, a obra estava totalmente inaugurada. Aí ele trocou o dizer da placa, ele disse, esta obra foi construída através das pessoas generosas que se fizeram presentes. Foi a única coisa que trocou. Que ali era as que se fizerem, né? Isso. Aí ficou as que se fizeram presentes. E aí, quando previa-se em 10 anos, foi construída em 6 anos e meio, conforme eu disse, inaugurada literalmente 13 de dezembro de 98. Aí alguém olhou e falou assim, bom, está construído, está mobiliado, e agora? Como é que você vai fazer a manutenção disso tudo? Ele falou assim, eu ainda não mudei de Deus não, ainda é o mesmo Deus. E a obra está aí, já completou-se 30 anos. Então a ideia da construção da Cidade dos Meninos foi atender o maior número de jovens carentes dessa região, sabendo que é uma região de alta vulnerabilidade social, né? Sabemos dos riscos que o nosso jovem, sem ocupação, sem orientação, corre em todos os lugares. Mas aqui tem um histórico também, que graças a Deus vem modificando, vem crescendo para cada vez, tem se criado uma consciência cada vez melhor do cidadão nevense. E isso tem história. Para mim que faço a comparação lá de trás com agora, eu vejo uma coisa muito bacana.
são as pessoas de bem criando uma consciência maior. Então, Ribeirão das Neves hoje é uma cidade totalmente transformada pela consciência das pessoas. Então, essa obra está aqui para atender jovens e adolescentes, principalmente, em situação de alta vulnerabilidade social. Pessoas estão aí com carência econômica, social e familiar. E aí nós trabalhamos aqui para conscientizar o jovem desse protagonismo, que é ele que tem que assumir essa responsabilidade, ele que tem que tomar iniciativa. Nós sabemos várias coisas da formação integral, tipo a formação acadêmica, a formação profissional nos diversos eixos, né? Da informática, da gastronomia, da mecânica, da beleza e etc. E além da formação acadêmica, profissional, trabalhamos também a formação esportiva, cultural, ética, moral e espiritual. Dessa forma que a gente consegue infundir esses valores ou reinfundir esses valores nesses jovens ou em suas famílias, porque também é necessário, muitas das vezes, porque o jovem é fruto do primeiro núcleo familiar dele, que é o pai, a mãe e os irmãos, né? Então, ele é um retrato daquilo que é a realidade dele. Então, isso também tem ajudado a transformar muitas famílias. Então, esse é o nosso propósito, transformar os cidadãos, aqui no caso da Cidade dos Meninos, transformar o cidadão nevense num ser humano comprometido com ele, com a família e com a sociedade. Sensacional. Foi um prazer conhecer a história. Prazer é sempre meu. Parabéns aí por Prazer essa história linda aí, por acreditar sempre, pela fé, né, e pela transformação que a gente não consegue nem calcular de quantas pessoas já foram transformadas. Quase 1 milhão de pessoas, assim, que passaram por aqui, fora as transformações indiretas, suas famílias. Se eu imaginar, vamos dizer assim, que a gente tenha passado em todo o sistema Divina Providência, tenha passado 700 mil jovens, que daí para mais. Me lembro que em 2019 eu havia contabilizado 634, me parece, 634 mil jovens que passaram por aqui, que receberam seus certificados e que a gente dava como pessoa que tinha cumprido o projeto dentro daquilo que nós propusemos para ele. Então, se eu pegar aqui hoje, então 5 anos depois, a gente chegou em 800 mil, vamos pegar uma família de 4 pessoas, 8 vezes 4, 3 milhões e 200 mil. Isso é uma projeção porque que não passa. Para aqui, né? Ele vai para o arredor dessas famílias. Aí né? você imagina que cada jovem que por aqui passou, ele tem a possibilidade de ir para o mercado de trabalho. Isso é possibilidade. E se você pegar minimamente, uma cacofonia, mas minimamente o salário mínimo, né? Ele então, você imagina 3 milhões de pessoas recebendo um salário mínimo mensal e multiplicando. Vê que é o impacto social disso tudo. É muito grande, né? É uma coisa maravilhosa. Então assim, eu me aposentei há 27 anos atrás, 10 de janeiro de 97. E até agora ainda estou aqui porque é uma obra que, assim, que... Eu não sei se eu entrei nela, se ela entrou em mim, mas eu sou apaixonado por ela. Sensacional. Prazer e parabéns, viu? Estão sempre às ordens. ordens. Estar aqui ouvindo essa história. O que depender de mim aqui, eu sou o superintendente da Cidade dos Meninos, né? Já exerci todos os cargos de carreira no Sistema Divina Providência, de instrutor a superintendente geral. Há 5 anos eu vim cuidar só da Cidade dos Meninos, com muito orgulho, com muita honra e com muita gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, de poder fazer esse trabalho e poder participar, de ajudar, orientar jovens para se transformar. Isso, quando a gente vê o resultado, nós somos pessoas que são juízes, outros promotores, outros são advogados, outros são médicos, né? Só para ter uma ideia, no final do ano passado, nós tivemos pelo menos 40 alunos que conseguiram sua vaga na faculdade, na Federal, na PUC e em outras universidades assim, de alto padrão. Isso nos deixa assim, com muita certeza de que temos muita coisa para melhorar, mas que estamos no caminho, estamos na direção certa. E é para lá que nós vamos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, estava ontem numa dinâmica lá, a gente fez lá, né, uma maquete e os alunos colocaram lá o outdoor e a Claudião. Perguntei, gente, quem é Claudião? Falei, você não conhece? A pessoa mais influente daqui. Aí agora eu descobri quem é Claudião. Eu queria que você apresentasse para quem está assistindo e nos ouvindo. Fala, galera. Bom, eu sou Claudião, 19 anos de Cidade dos Meninos, estou aqui com o Kilder, que é um prazer, né, tá dando essa palavra aqui com vocês. A gente acredita nessa obra como agente transformador da sociedade, porque o trabalho que a Cidade dos Meninos tem feito junto aos jovens aí tem realmente transformado vidas. Eu sou aquela que chama pelo nome completo, que olha as filas, que conhece todo mundo, mas que também está aqui para meio exercer o papel de psicóloga, mãe, a que chama atenção hoje, põe no colo amanhã. Essa é Claudião.
Cláudio, eu observo muitas pessoas com dificuldade de lidar com adolescentes, seja dentro de casa, seja nas escolas, e eu observei que você tem aqui um jeito especial, né, de lidar com essas crianças e adolescentes. Qual que é a dica de ouro que você traz, né, para os pais, para os educadores, que tem desafio para lidar com essas pessoas? Bom, a dica de ouro para os pais, eu acho que é prestar atenção no seu filho. Ele vai dando esses sinais da mudança, dos amigos, do que ele está esperando. Então você vai vendo esses sinais e vai mudando a sua fala também. Porque aquele modelo de pai que diz eu mando e o filho obedece, ele já não comporta mais nessa sociedade. Agora, para você que quer trabalhar com a educação, a dica de ouro é amar o que se faz. Porque aqui não se sobrevive um dia se não tiver amor pelo que faz. É sim, o adolescente é desafiador, a gente tem que brigar um dia, acolher no outro, chamar atenção hoje, dar carinho amanhã, porque isso é da adolescência. Testar os limites, testar os desafios, é da adolescência. Mas vá com amor que com certeza você vai vencer esse desafio. Sensacional, foi um prazer. O prazer foi meu. Parabéns aí por essa influência aí para a garotada toda aí. Parabéns pelo programa, por tudo que você vem fazendo e foi um prazer. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Incrível tudo isso que a gente está conhecendo aqui na Cidade dos Meninos. E eu quero agradecer nesse momento os meus apoiadores, eles que fazem esse podcast acontecer. Então eu quero começar agradecendo a Ícone Contábil, né, uma contabilidade consultiva, através aí do seu administrador, né, e proprietário Wagner. A gente traz bastante conhecimentos aí para os empresários, para que eles consigam montar suas empresas aí de forma mais correta, mais eficaz e, no mais, acelerar o crescimento dessa empresa. Quero agradecer também a Sara da Cantos Marcas e Patentes. Então, quando a gente fala de marcas e patentes, é um assunto muito importante, porque muitos empresários se preocupam com isso quando já tem grandes problemas, quando o nome que ele está construindo há muitos anos não pode ser utilizado. Então, fica ligado aí nas dicas que a Sara sempre traz para a gente aqui, para você criar uma empresa bem sólida e sustentável com uma marca forte. Agradecer também, né, a Cedro Seguros, através do Pedro. A gente grava conteúdos aqui também falando de como que a sua empresa pode ficar cada vez mais segura com seguros de acordo com o tamanho da sua empresa, tanto seguros pessoais, profissionais, de veículos, enfim, uma infinidade de seguros para deixar a sua empresa também cada vez mais sólida, porque imprevistos infelizmente acontecem e você ter um seguro sob medida vai te ajudar a passar por esses momentos de perrengue sem nenhuma dificuldade. Agradecer a Fractal também, que é uma nossa apoiadora, que traz conteúdos de investimento, né? Se você está com as suas reservas aí, é importante você fazer uma reserva de acordo com a sua empresa, de acordo com a sua pessoa física, e uma reserva que você consegue ali também estar com um crescimento sustentável nesse investimento. Então tem vários especialistas em diversas modalidades de investimento para poder aí te ajudar a pegar um investimento que cabe certinho no momento da sua empresa aí. Quero agradecer também a Claro, nossa apoiadora também, traz para a gente aqui uma internet de excelente velocidade, de excelente qualidade. Com a Claro você consegue aí fazer aquela receita sua de final de semana, para poder fazer uma receita super especial, conectar com aquelas séries especiais aí do Netflix, ou simplesmente passar naquela fase, né, com a velocidade ali super interessante ali da internet. Também consegue utilizar a sua playlist, enfim, uma infinidade de coisas que só a internet consegue te aproximar nesses seus momentos de lazer. E ainda tem uma grande vantagem, ela traz a Globoplay, 500 megas de internet, e nos 3 primeiros meses você paga só R$ 59,90. Condições muito especiais. Então clica aqui no link, acessa o 0800 e vê a condição aí para a sua cidade, para o seu local aí, para você colocar essa internet e já começar aí a se conectar com o mundo e também para você utilizar e ouvir ou assistir os nossos podcasts em qualquer lugar aí que você estiver conectado com a gente. Quero agradecer também a Pilar Digital. A Pilar Digital nos ajuda aqui nos conteúdos digitais, a distribuir esses conteúdos, a fazer roteirização. Ela é especializada em criar aquele empresário que quer ter a sua identidade forte na rede social. Aquele empresário que quer ser o ícone da empresa. Aquele empresário que quer ser o seu próprio influencer da sua marca. E também especializada aí na linha médica, na linha de clínicas, para fazer o mesmo conceito, fazer com que o médico, a médica, crie a sua autoridade forte ali na rede social. Qual que é o principal objetivo da Pilar?
é fazer com que essa pessoa tenha a mesma autoridade percebida na internet do que é percebido no consultório, aonde que seja. Quero agradecer também a Teletécnico, que nos ajuda aqui com equipamentos de última tecnologia para a gente fazer nossas gravações, transmissões. Precisou de equipamento de informática, chama aqui que eles têm total conhecimento nessa área e além de equipamentos aí de última geração para poder te atender. Então, pessoal, continua aqui com esse episódio para você ver como que é fantástico essa cidade dos meninos. Foi fantástico, uma experiência única, incrível, emocionante. Diversas vezes segurei minha emoção aqui de contar essa história aqui tão linda, que transforma vidas, que geram dignidade, esperança e certamente formam grandes profissionais que estão aí no mercado de trabalho e que vão entrar depois de passar por essas formações.